No vídeo de hoje tem duas coberturas de cicatrizes que eu fiz no freehand. Tem um black work na parte externa do antebraço com vários elementos de espaço, né, sistema solar, planetas e tudo mais, que foi bem bacana de fazer. E tem 3 flashes old school, então um estilo aí diferente que eu não trabalho com tanta frequência e foi bem legal. Então vou mostrar tudo isso daqui a pouquinho pra você, fica aí. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é segunda-feira, na verdade hoje é terça-feira, são 3h07 da madrugada de segunda pra terça e hoje o dia foi corrido. Eu fiquei no começo da tarde, a tarde toda na verdade resolvendo um monte de questões de burocracia lá da venda do estúdio, né, essas coisas que ainda estão rolando, que eu ainda tô com essa pendência aí pra quem tá acompanhando todo esse processo, mas eu tinha alguns desenhos pra fazer e na verdade de ontem pra hoje eu tive várias marcações. Eu acho que a galera tá se recuperando já aí do carnaval, então o movimento tá começando a animar de novo, começando a movimentar, então vários orçamentos, várias marcações rolando. Mês que vem vai ser bem mais movimentado, vocês vão ver, já tem bastante coisa marcada, mas de modo geral eu tinha que adiantar uns desenhos, então hoje eu deixei pra fazer 3 artes de uma vez no mesmo dia, foi bem puxado, mas eram todas ainda meio concept, ainda tô desenvolvendo algumas questões. Então a primeira delas foi continuar o lettering, que eu mostrei na semana passada, eu começando a esboçar aqui. O que acontece, né, na primeira versão eu tinha feito com uma letra gótica mais caligráfica e com as fontes minúsculas para desenvolver melhor a diagramação e não ficar tão embolado, já que era uma frase com muitas letras, né, no total, e ia ser em uma linha só, bem espremido ali no espaço do peitoral do Edu. E aí ele tinha pedido para fazer uma segunda versão, que ele não tinha curtido a primeira. Ele me passou uma referência ali em caixa alta, só com capitulares góticas, só que era muita letra, então fica bastante espremido. Aí eu mandei lá para ele, ele viu, realmente entendeu o que eu tava falando, entendeu que não ia ficar tão bacana assim, porque você perde um pouco da diferenciação quando você não tem minúsculas. Nas minúsculas, por terem uma variedade maior no desenho de cada letra, as pernas ascendentes, as pernas descendentes, ela explica mais e você consegue jogar mais com isso para desenhar mais a forma de cada uma, né? Todas as capitulares, elas ficavam muito blocadonas e acabou que ficou meio poluído e ficou muito blocado, assim, ele também não curtiu. E aí a gente acabou retornando a minha primeira opção que eu tinha mandado lá pra ele. E lógico, fazendo alguns ajustes, né? Ele me passou mais uma referência que ele tinha gostado, assim, um estudo lá que ele fez de uma letra. A gente entendeu que seria melhor mesmo fazer com minúscula, só que aquela primeira versão ainda tinha uns problemas ali pra resolver. Então peguei ela, dei uma melhorada, reestruturei aqui na anatomia do peitoral pra ficar melhor diagramada, separei as duas palavras e coloquei o in que tava embaixo, eu coloquei no meio como se fosse um hífen menorzinho, mas que fica mais direta, mais objetiva a leitura, né, ele seguindo a mesma linha do que ele embaixo, como ele tava na versão anterior. Tirei alguns ornamentos que eu tinha botado ali que ficou meio firulado e trabalhei mais na simetria, de forma que cada perna de cada letra de um lado se equipare à perna da letra de um outro lado ali, meio que fazendo o espelho de um lado pro outro. Eu gastei bastante tempo nessa criação, porque, como vocês estão vendo aí, é bem trabalhoso, eu tive que trabalhar com bastante geometria, bastante medida, e mandei pra ele mais cedo, né, pra ele aprovar essa nova versão aí, uma versão melhorada da primeira opção que eu tinha mandado. Ainda é diferente do que ele tava mostrando, mas eu acredito que esse é um caminho que a gente vai conseguir solucionar melhor a questão da diagramação na anatomia. Eu acho que dá um pouco mais de charme, um pouco mais de personalidade, e ainda assim ainda é um estudo, né, ainda vamos ter todo um trabalho de acabamento e tudo mais, é um projetão bem complexo aí. Vamos ver o que ele acha, vamos ver se agora vai. Esse é um trabalho que tá gerando bastante refação, mas faz parte até a gente achar aí o gosto do cliente, entender melhor essa troca de ideia, essa passagem aí de bola. O outro projeto foi do Ruben, que é um cliente novo que marcou comigo ainda para essa semana. Ele quer fazer na parte externa do antebraço, ele praticamente quer fechar essa parte com um fundo de galáxia. Na verdade ele quer fazer o sistema solar, as referências
referências que ele me passou eram de black work, uma com sketch e a outra com pontilhismo, né, dot speed e tudo mais. Então a minha ideia é misturar essas estéticas do black work, usar uns recursos de pontilhismo profundo e fazer um trabalho grande aí de textura de sombra. Diferente das referências dele, eu caprichei mais na profundidade da imagem, eu caprichei mais no efeito do fundo e preenchi melhor a área, preenchi mais o espaço da pele que a gente vai utilizar, quando nas referências dele ficava mais vazio, os espaços meio mortos ali, menos dinamismo, porque os planetas estavam todos menorzinhos, pequenos. Eu trabalhei com planetas em diferentes tamanhos, diferentes proporções, para dar uma ideia de profundidade e para estourar mais, ocupar melhor o espaço. Então acho que ficou mais dramática essa opção, eu curti bastante. É bem um concept, né, porque só vai aparecer mesmo o render na hora de fazer os efeitos, né, de textura na pele, no rastelado, no dot speed e tudo mais. Então é mais para passar a composição e os volumes, né, os mapas de sombras de luz, e aí a textura em si vai rolar mais quando eu mandar pra pele. Eu joguei uns pontilhados, umas texturazinhas, só pra mais ou menos dar uma ideia que tem um ruído aí, que é uma arte que vai ser baseada nesse tipo de textura, mas é um concept bem rascunhado mesmo. E o terceiro trabalho ainda nessa linha de black work foi pra Stephanie, que tatuou comigo há pouco tempo. Ela fez uma cobertura também aqui no peitoral, ela tinha um cupcake, ela cobriu com um logo em preto e cinza, misturando aí um pouco de black work com neotrad. Eu mostrei há pouco tempo esse trabalho sendo feito e a gente trocando ideia no dia mesmo. Eu tinha falado de completar a peça, completar o chest piece, né? Uma vez que a gente fez o lobo atravessando de um lado até quase metade do outro, ficou faltando um espaço aqui que a gente pode fechar de forma harmônica. Eu tinha sugerido para ela fazer um fundo com uma referência de um outro trabalho que eu fiz há pouco tempo, né? O Castelo de Hogwarts com o céu e tal. E aí eu tinha sugerido fazer naquele mesmo estilo, naquela mesma estética, com umas nuvens, usando a textura de linhas arredondadas ali, uma linha próxima da outra, para dar volume, para dar uma sensação de profundidade e trabalhar com essa textura de linhas aí, que é um recurso bem bacana do black work. E em contrapartida botar uma lua bem brilhante e escurecer o céu em volta, né, o céu noturno, para destacar o brilho dessa lua, usando um efeito de sombreado com dot speed aí, que gera uma textura e faz um degradê ao mesmo tempo, como se fosse um sombreado. Então eu fiz essa simulaçãozinha já sobre a foto da tatu dela, para mostrar como que ia se integrar, para espelhar mais ou menos a área de atuação ali, a área de peso de uma imagem para o outro lado, mais ou menos aonde ocupa num lado da anatomia, ocupar no outro, para fechar essa peça. Eu mandei para ela também para aprovar, vamos ver o que ela vai achar, mas eu acho que tá bem dentro do que ela espera, né? E ela, por ser tatuadora, a gente trocou uma ideia bem fácil assim sobre as referências. Ela entende não só do que eu tô falando, como também dá bastante valor, né? Bastante liberdade pro meu trabalho, então bem bacana criar essas peças para ela. Então é isso, segunda já começou como a corda toda. Essa semana já tem mais coisa aqui, eu vou mostrar para vocês em breve. Fica aí, valeu! Hoje é terça-feira, na verdade já é quarta, né? Eu tô aqui na madrugada, de terça pra quarta, são 3 horas e 7 minutos da manhã. E eu terminei agora algumas criações que eu tava fazendo. Eu fiz 3 desenhos em old school, que é um estilo que eu costumo fazer com um pouco menos de frequência, então é legal dar essa variada e eu curto bastante a experiência. O Rafael, esse cliente meu que faz bastante old, e aí ele voltou pra fazer mais alguns, ele já fez um montão comigo. Ele queria fazer, né, 3 animais aí. O primeiro é uma aranha, o segundo é uma cobra e o terceiro era uma águia, todos nesse estilo tradicional. Ele queria encaixar em diferentes espaços ali do corpo dele. Ele me passou mais ou menos onde seriam essas áreas. Algumas são mais para preencher uns buracos, outros ele quer fazer um pouquinho maior. Então eu, com base nas referências que ele tinha me passado, né, fui criar. Primeiro eu trabalhei na criação da aranha. A referência que ele passou era bem uma viúva negra e era bem simples, né? Primeiro porque não vai ser muito grande, vai ser para ocupar um buraco que ele tem no braço. Inclusive ele tem uma teia no cotovelo e ela vai estar descendo pelo antebraço, presa nessa teia. Então é um filler ali. Eu fiz uma aranha com poucos detalhes, mas eu ainda caprichei bem, especialmente nas articulações e nos ângulos das patas dela, porque eu me empolguei muito vendo umas referências e eu quis fazer um dinamismo nas patas, em que enquanto uma de um lado tá mais alto, a outra tá mais baixa, e aí, como são 4 em cima e 4 embaixo, as de dentro, por exemplo, estão mais esticadas descendo pela teia e as de fora estão invertidas em qual que tá mais alto e qual que tá mais baixo. Assim eu gerei um movimento e um equilíbrio. E se você parar pra prestar atenção
como essas pernas estão dispostas, você vai ver que se uma tá jogada para um lado, a outra tá espelhada do outro lado do corpo, tá tipo compensando esse peso, esse movimento. Então eu fiquei bem orgulhoso aí dessa brincadeirinha. E aí depois eu fui trabalhar na cobra e ele tinha me passado uma referência de uma Naja, que tem uma flor em old school recortando ela embaixo e aí tem só a cabeça com aquela parte da asa da Nadia. Eu criei essa imagem, dei uma certa tridimensionalidade pra ela, mas tentei trabalhar ainda com a estética do old, com as linhas mais espessas, o render um pouco mais simplificado, bem flatzão e a sombra mais pesadona. E eu demorei um pouco pra achar, né, os esquemas de cor que eu queria trabalhar e depois eu ainda voltei alterando esse desenho, porque eu tinha feito ela muito compridona e aí acabou que ele mudou o local que ele vai colocar no braço, então vai ser um local um pouco mais reduzido. E além disso eu achei que ela tava muito pescoçuda, assim, então eu fui cortar um pouco mais em cima, joguei a flor, né, o arranjo mais pra cima pra fazer um enquadramento um pouco mais interessante. E por último foi essa águia aí, daquela bem tradicionalzona que eu quis dar um pouco mais de detalhes, porque ele vai fazer maior na lateral aqui da barriga. Então eu parti dessas referências tradicionais, misturei com referências do próprio animal, porque eu não queria só fazer uma releitura de uma arte que já é clássica, conhecida, eu queria fazer uma versão própria. Então eu me preocupei pelo menos em criar um ângulo diferente, um movimento diferente, tanto na aranha quanto na cobra. Eu me baseei em fotos de animal para eu ver a anatomia na hora de adaptar e simplificar pro old. E na águia também, eu peguei uma foto de uma águia nessa posição que é parecida com essa posição de voo da tradicional, mas um ângulo um pouquinho diferente aí, que ela tá com o corpo um pouco mais levantado, com a pata um pouco mais dinâmica, com uma certa profundidade, em vez de ser flatzão lateral. Então eu tentei fazer essa interpretação pessoal aí do que seria esse estilo mais tradicionalzão, com esses recursos de estética das penas com cara de escama, bem grossona, com o pretão de sombra de base em cada uma dessas escamas, fazendo, né, um render com um recurso que fica super charmoso e é bem basicão, jogando umas coresinhas depois pra tonalizar. Então essas foram as criações de hoje, bem intenso aí o movimento hoje, várias paradas pra fazer. Vou mandei agora pro Rafael, vamos ver o que ele acha, daqui a pouco eu volto contando pra vocês. Valeu! Hoje é quarta-feira, são 7 horas e 8 minutos da noite e eu tô gravando aqui só pra dar um updatezinho sobre os desenhos que eu criei ontem, né? Eu mostrei aqui eu criando os 3 flashes em old school pro Rafael, que vai tatuar comigo bem em breve. E ele me deu o feedback, ele gostou de tudo, aprovou praticamente tudo, mas ele pediu algumas pequenas alterações que eu fiz agora. Então só pra mostrar as versões finais aqui pra você. Primeiro na aranha, tanto a aranha quanto a cobra, ele resolveu que ele quer fazer em preto e cinza. Na verdade eu que sequelei, o braço dele é todo em preto e cinza, se eu não me engano. E aí nas pernas ele tem uns flashes old coloridos, mas o braço ele quer manter em preto e cinza, então por isso a aranha é muito simples, porque ela só tinha os detalhezinhos de vermelho, então eu só transformei em tons de cinza. E ele pediu pra tirar o símbolo que tinha na bunda dela, né, aquele símbolo da viúva negra, deixar ela sem esse detalhe aí, nada que altere muito o formato principal dele, que é a anatomia do corpo, que tá bem bacana. E a cobra a gente mudou um pouco mais. A cobra, ele não curtiu muito o rosto que eu tinha feito, e aí olhando uma outra referência que ele me mandou, eu entendi. Primeiro a gente achou que o problema fosse a profundidade, a tridimensionalidade, mas no final das contas não é exatamente isso, porque mesmo sendo old school, ele pode ter um efeito um pouco mais de profundidade, mas a interpretação tava meio mais neutrade, assim, a gente foi voltar na raiz mais classicão, de simplificar a anatomia, a feição, dar aquela feição mais cartunesca do old school. Então eu dei uma releitura aí pra esse rosto, e eu pessoalmente até curti mais, que eu acho que tá mais dentro da linhagem, mais dentro do estilo, e obviamente transformei em tons de cinza, né, deixei já regulado aí as sombras e os volumes. Outra coisa que eu fiz também na cobra, pra deixar ela mais próxima do que o Rafa queria, era diminuir um pouco o tamanho do pescoço e da asa dela. Ele achou que a gente tava dando muita ênfase pro pescoço, ela tava muito compridona e que a asa tava muito grande. Então ele queria mais dar ênfase na cabeça dela. Ele me passou essa outra referência aí que vocês estão vendo. Então eu mudei na própria ferramenta de transformação, de distorção de perspectiva das linhas do layer. Eu distorci a perspectiva de propósito para dar uma ênfase maior para a cabeça e diminuir a parte de trás. Então mudando essa inclinação e subindo o conjunto ali de folhas e da flor mais pra cima pra fazer um corte mais próximo da cabeça dela. Eu encaixei aí direitinho, ficou essa versão que vocês estão vendo. Gostei mais também, achei mais interessante a dinâmica dela. Ela tava ainda meio com a cara meio torta e tal, agora ela tá bem mais impactante, com a cara bem mais sinistra. Então é isso, essa é a versão final. Na águia a gente só mexeu um pouquinho no ângulo das asas, né? Na verdade eu tinha feito o desenho muito com ela apontada pra baixo. Se você girar o desenho, né, fica mais parecido com a referência original dele, o shape que ela ocupa é um formato bem parecido, mas a gente sentiu falta de, ao fazer essa rotação, né, levantar um pouco mais ela, mudar um pouco o ângulo das asas para não ficar tão escondida a asa de trás, para elas ficarem mais abertas uma em relação à outra. Então essa adaptaçãozinha super rápida e mais um desenho aí aprovado. Vai ser o trabalho mais elaborado, mais detalhado dessa sessão aí que a gente vai fazer. Então é isso, esse foi o meu dia de hoje, um pouquinho mais simples, na verdade simples de nada, porque hoje passei a tarde toda gravando dicas e truques aqui pro canal, gravei mais 4 vídeos para eu editar ao longo das semanas aqui, então a rotina de gravação é intensa.
Beleza? É isso aí, daqui a pouco eu volto. Essa semana ainda tem várias tatuagens, já mostro pra vocês. Valeu! Hoje é quinta-feira, são 8 horas e 17 minutos. Tô indo agora pra casa, saí do estúdio ainda há pouco. E hoje foi dia de tatuar o Vitor. Ele que já tinha feito umas tatuagens pequenas comigo. E ele veio hoje com uma missão especial, que era cobrir algumas marcas que ele tem na perna, né? Que foram frutos de um acidente que ele teve e ficaram algumas cicatrizezinhas. Então, as duas pernas têm essas marcas, né? Que fica daqueles pinos, né? Que você coloca pra fixar e tal. E as duas são na região ali da lateral do joelho. Então, a ideia que ele trouxe pra mim, né, pra uma das pernas, era um ramo, aquele ramo tipo coroa de louros, assim, né? E aí ele teve essa ideia, com mais uma referência que ele viu, de dispor ao redor ali do joelho, de forma que algumas das folhas dessa coroa fizesse a cobertura aí. Essa era um trabalho. E o outro, do outro lado, do outro joelho, né, pela disposição das marcas, a coroa não ia funcionar. E ele não queria ter igual nos dois lados, então a ideia que ele trouxe pra mim foi uma pena de pavão. Isso também é uma boa pra fazer esse tipo de trabalho. Tudo que eu consigo colocar ali de forma orgânica no corpo, controlar a forma, jogar para um lado, jogar para o outro, facilita muito mais do que uma imagem que é muito fixa, muito engessada. Para esse tipo de trabalho, como tinham várias marquinhas, a gente tinha que encaixar muito bem, não só sobre elas, mas distribuir sobre a anatomia do corpo. Eu optei por fazer no freehand. Então ele chegou aqui e a gente foi desenhar sobre a pele com as canetinhas, né, marcadoras, canetinhas Sharpie que eu tenho. Então a gente ficou um tempo aí fazendo esses estudos, fiz um esboço, passei a limpo, e aí vocês estão vendo aí como é que ficou o freehand desse trabalho. A ideia era fazer algo bem simples, que se harmonizasse principalmente com o formato da anatomia do corpo, né? Com a disposição, a curva ali da lateral da perna, do joelho e tudo mais. Então a gente começou a tatuar em seguida. A coroa de louros eu tracei tudo com uma liner 14, eu fiz direto uma liner 14, porque ela tinha um talo único e ela era bem simples e maiorzinha para dar uma destacada, então eu joguei direto a liner 14 e fui sombreando com uma Magnum Round 13, né? Fazendo aquela sombra de preto puro, deixando as pontinhas com um pouquinho de luz, que é o mesmo recurso que a gente usou em todas as folhas e sobre a cobertura, sobre a marquinha, né? Como eu já falei aqui em outros vídeos, essa área de marca, assim, de cicatriz, de queloide e tudo mais, tem que ter um pouquinho mais de cuidado para não machucar muito, você tem que ir com um pouco mais de leveza para ir sentindo a pele, porque ela tende a absorver bem a tinta, se for um traço, ela tende a estourar mais fácil, então teve essa parte aí e foi bem tranquilo, né? A gente deve ter demorado aí 1h30 tatuando, e em seguida eu fui pro outro lado ali fazer a pena do pavão, no mesmo esquema, só que essa eu tracei ela toda com uma liner de 11, porque ela tinha mais detalhes, então eu não podia juntar muito as linhas, ela precisava estar um pouquinho mais explicada, e ainda assim eu tentei fazer ela de uma forma bem simples. Primeiro que ficasse mais a ver dentro do estilo que ele curte, né? Ele não queria nada muito delicado, nada muito detalhado. A nossa ideia era justamente fazer algo simples e que fosse bem efetivo aí na cobertura. Eu posicionei o olho da pena sobre a marca principal que ele queria esconder, já que o olho tinha mais área e tinha essa parte central aí preta, que isso favorecia muito a gente disfarçar bem a marca e chamar a atenção para as cores, para os desenhos, assim. Ele não queria nada muito colorido, então a gente resolveu fazer metade da pena em preto e cinza e só jogar uma cor na parte ali do olho, que é justamente onde ia precisar para disfarçar mais mesmo, porque só na sombra não ia chamar tanta atenção para outro elemento além da marquinha em si. A cor como salta os olhos primeiro, e como a marquinha tá bem escondida dentro da parte preta, então fica mais eficiente aí fazer essa cobertura dessa forma. Foi isso que eu fiz hoje, esses dois trabalhinhos aí, missão cumprida, ele se amarrou, curtiu pra caramba. Eu também gostei do resultado, gostei de como encaixou, gostei de como resolveu as coberturas, e é isso aí. Amanhã tem mais, eu volto já pra mostrar aqui pra vocês. Fica aí, valeu! Hoje é sexta-feira, são 7 horas e 49 minutos. Tô saindo aqui do estúdio agora. Hoje foi dia de tatuar o Ruben, cliente novo que já conhecia meu trabalho aqui pelo YouTube há um tempo, já acompanhava meus vídeos e tal. E ele marcou a primeira tatuagem dele comigo esses dias. E ele veio fazer aquele sistema solar que eu mostrei eu criando, né? Aquele fechamento da parte externa do antebraço dele. Ele já tinha uma tatu na parte de dentro, na parte interna. E a ideia dele era fazer, né, do outro lado para emendar e fechar essa área toda. Então eu tinha criado já a composição, a gente chegou, decalcou, encaixou certinho ali. Eu só tive que fazer uns complementos no fundo para fazer a emenda perfeitinha com o outro lado. Uma tatu super suave, super tranquila de fazer. Exigiu um tempinho aí, a gente deve ter gastado umas 3 horas e meia tatuando, eu acredito. E
toda no preto puro, com uma mistura de texturas, de técnicas, né? Ele curte muito textura de rastelado, de pontilhismo. As referências dele eram bem nesse estilo do Blackwork. E trocando essa ideia com ele, eu falei que eu ia seguir essa estética, eu ia fazer bastante dessa textura sim, mas eu ia jogar bastante sombra no fundo principalmente. Então eu quis trazer uma profundidade maior, que usando só a textura eu não ia conseguir tanto, né? Então, por ser uma imagem de universo, especialmente se a ideia é ter um sol na parte central, eu sentia falta de escurecer muito o fundo para destacar o sol. E aí eu criei essa pira, né, do sol tá fazendo um efeito de espiral, meio que como se fosse uma rima com o fundo, como se o fundo fosse meio que uma galáxia, como se o sol tivesse prestes a entrar em colapso, virar um buraco negro e estivesse sugando os planetas para perto dele. Enfim, foi uma pira minha aí. O fato é que eu sombreei o fundo todo com uma Magnum Round 13 para fazer esses efeitinhos aí da parte mais escura que ia destacar não só o sol, como recortar alguns planetas e enfatizar o volume deles. E aí os planetas eu contornei, destaquei bem no contorno com uma Liner 9 e vim fazendo os efeitos de texturinha neles sim, com um efeito de rastelado, de pontilhado, uma mistura de técnicas aí para trazer um relevo, para parecer que ele tem uma geografia, que ele tem uma textura mesmo na sua superfície. E para isso eu fiz uma mistura de rastelado com uma Liner 3 bem fininha para fazer várias linhazinhas, vários riscadinhos, mas não enfatizar tanto, e sim deixar texturizado mesmo. E usei uma Liner de 9 também para fazer umas texturas um pouco mais grossas, uns pontilhados bem localizados em algumas áreas, e especialmente um efeito bem bacana que eu curti de fazer. Você vai ver que tem umas bolas pretas, né, uns pontilhados grossos, assim, mas como se fossem uns asteroides espalhados pelo desenho. E essa estética eu tirei dos quadrinhos da Marvel, especialmente os quadrinhos antigos tipo Guardiões da Galáxia e tudo mais. Eu não lembro agora o nome do artista, vocês vão me perdoar, mas quem conhece aí com certeza vai saber falar, que é um maluco que usava muito esse recurso dessas bolas pretas para fazer efeito de raios cósmicos, galáxias, todo esse universo cósmico. Ele usava esse recurso bastante e fica bem bacana. Então eu aproveitei um pouco dessa ideia aí para fazer esse acabamento final que deu um charme bem bacana. Então é isso, esse foi o trabalho de hoje, mais um aí bem bacana. Amanhã tem mais, eu volto já para mostrar para vocês. Valeu! Hoje é domingo, são 2h26 da tarde, eu tô gravando aqui pra falar sobre o que eu fiz ontem, né, o último dia de tatuagem aqui da semana. Então ontem foi dia de tatuar o Rafael, que já é cliente meu aí de longa data, já fez uma porrada de tatu comigo. Tem algumas bem bacanas aqui que vocês já viram, um letterzão no peito, um rosto neutral preto e cinza de uma mulher com crânio de lobo, várias paradas. Mas ele tem vários flashes old também, ele gosta de ir distribuindo assim pelos espaços que ele tem sobrando aí no corpo. Eu já fiz alguns nele, mostrei até recentemente, fazendo uma pantera, não lembro mais o que. E aí ontem ele foi fazer mais 3 flashzinhos old, ele já tinha deixado marcado comigo, tinha criado a arte durante a semana e a gente deu uma leve adaptada em alguns detalhes que tinham ficado pendentes. Então a gente começou por uma águia que ele queria mandar na lateral da barriga, que ia ser a mais dolorida, mais demorada, mais trabalhosa. Então a gente começou por ela pra depois não tá muito fodido na hora de fazer ela, né? Passando pelo pior, depois os outros eram mais rapidinhos. Então essa tatu aí, eu tracei ela toda com uma Liner 14, muito foda, porque fica com aquele bold bem destacadão, assim. Ela tinha tamanho suficiente pra poder fazer isso, as linhas ficam blocadonas, é muito gostoso de traçar com uma Liner 14, apesar de que, né, você tem que se adaptar aí a diferença, né, da ponta, a resistência e tudo mais. Então eu tracei tudo com uma Liner 14 e depois fim sombreando e pintando as partes coloridas dela com uma Magnum Round 9, e aí usando preto puro, né, ainda mais no old school, que o preto é bem marcadão, a sombra bem pesadona. É bem bacana de trabalhar essa maneira de pigmentar mais flatzona, mais básica aí, que é da técnica do old, não no sentido de ser mais simples, mas no sentido de que é a base de muita coisa aí da tatuagem, muita técnica mais rebuscada que você tem hoje em dia, veio logicamente do old. Depois disso a gente fez mais 2, né, a próxima foi uma cobra, uma Nádia, que eu tinha feito pra encaixar aqui nessa parte da dobra do braço dele. Também tracei tudo com uma Liner 14, só que essa era em preto e cinza, então vim só sombreando depois, deixando o preto mais marcado, mas fazendo uns tons de cinza aí, pra dar os volumes necessários pra ficar bem bacana. Foi uma tatu mais simples, super suave de fazer. E a última foi atrás do braço, ele tem uma teia no cotovelo, e ele queria que estivesse descendo uma aranha da teia aí, então esse é um menorzinho pra preencher um buraquinho que ele tinha lá. É um desenho que eu até gostaria de ter feito um pouco maior, mas o tamanho que ficou foi suficiente pra pegar os detalhes dela. Eu curto muito, apesar de simples, eu curti muito o desenho da anatomia dessa aranha, né, o corpo dela, as junções das patas ali, tem um design interessante, é um animal que eu acho que fica bem bacana de explorar. Eu brinquei na hora de criar, né, deixando uma pata mais pro alto, outra mais pra baixo, alternando aí a posição
pra criar um dinamismo. Essa eu tracei com uma liner 11, porque ela era menorzinha. Se eu fizesse com a 14 não ia dar, ia ficar muito fechado, ia juntar tudo. E depois vem sombreando bem de levinho, assim como a outra. E é isso, essas foram as tatuagens de ontem, vocês estão vendo aí. E a semana vai acabando aqui. Essa semana já foi mais agitadinha e semana que vem tem mais. Eu sempre vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com a galera, comenta aqui embaixo pra saber o que você tá achando, pra gente trocar ideia. E é isso, muito obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.